Bem-vindos. Tá, nós vamos falar hoje aqui sobre inteligência visual, comportamento, foco. O André vai trazer para nós aqui que é muito legal esse tema. Então, assim, quem quiser, ó, chama a turma toda, É isso coraçãozinho à aí. vontade. E para quem não sabe, o André, né, ele vai falar um pouquinho dele. André, eu vou fazer uma perguntinha para você antes da gente entrar e começar a trocar ideias sobre esse tema que é muito, muito legal, espetacular. Depois que eu conheci, comecei a entender um pouquinho mais quando nós conversamos. Conta para nós aqui, ó, como é que o André Salgado chegou aqui nessa tela, nesse momento? Um pouquinho da sua história, por onde você passou, que viés você tomou na sua vida para chegar e virar um CEO da Mafra Salgado, que é uma empresa que administra condomínios na região de Ribeirão Preto. É um síndico mega profissional que eu sei e hoje tem se dedicado muito à divulgação da inteligência visual. Conta para nós como é que você chegou aí, como é que você está aqui hoje. Conta para nós um pouquinho para a gente saber um pouquinho do André. Alexandre do céu, foi uma jornada, né? Como todos nós temos a nossa jornada e sempre é fascinante. O nosso desenvolvimento, o nosso crescimento e as mudanças e as surpresas que a vida nos traz, né? Isso é imprescindível. Tudo começou lá atrás, poxa, lutando para ser funcionário público, para entrar numa universidade de São Paulo e a vida inteira quis ser funcionário público. Nunca pensei em ser Legal. empreendedor, porque veio da minha família essa questão da estabilidade. Na Entendi. época eu entrei na Universidade de São Paulo, fui fazer ciências contábeis aqui na USP de Ribeirão Preto. Pô, que legal. E lá já começou a minha jornada, já saindo de casa, ampliando a visão, né? A visão do mundo, a visão de vida. E naquele mesmo período, quando eu terminei a faculdade, eu tive a oportunidade de prestar um concurso público. E nesse concurso público eu fiquei 12 anos na Universidade de São Paulo. Até Ah, o que ano passado, olha só, até o ano passado eu era funcionário público. Só que a Márcia, minha esposa, já estava com a empresa de síndico profissional já vai fazer uns 5, 6 anos. E eu sempre ajudando ela nos horários fora do trabalho, né? uhum. E até que eu fui no Naldo Roberto Chiniachik em 2019, ele pegou e ampliou minha visão. Falou assim, ô, André, vamos dizer assim, como você estivesse falando para mim, né? Você pode ser mais do que você está hoje. Funcionário público é legal? É super legal. Mas por Claro. que eu não posso ser empresário? Por que eu não posso me desenvolver, criar meu próprio sonho, minhas próprias expectativas? Porque o que acontece? Quando você é funcionário público, você fica preso, limitado numa visão só. Só que eu pensei, poxa, eu vou ficar até 75 anos da minha vida fazendo a mesma coisa. Não desmerecendo o que eu faço. Eu amo as pessoas que estão lá. Eu amo o trabalho que é desenvolvido lá. Só Uhum. que para mim, eu quero mais, eu quero voar. Uma vez eu escrevi um texto falando que eu queria voar. E agora eu estou voando, porque 31 de julho do ano passado eu resolvi me afastar do funcionalismo público e virar empresário, totalmente empresário. E hoje nós estamos desenvolvendo um trabalho muito grande aqui em Ribeirão Preto, na parte de síndico profissional. Aí o que aconteceu? Veio essa pandemia, veio a questão de, poxa, vou ficar lamentando ou vou começar a estudar, me aprimorar? Já que eu embalei nessa questão de me aprimorar, vou estudar. Até que surgiu uma oportunidade de fazer um curso de microexpressão facial. Não sei se todos conhecem, é uma ciência fundamentada por um cientista chamado Paul Ekman, que ele desenvolveu desde as décadas de 60 um estudo onde as emoções são demonstradas através da movimentação dos músculos faciais. E é extremamente Legal. fascinante. Se alguém puder ter a oportunidade de assistir uma série chamada Light to Me, ela é baseada no Bo Ekman. E é sensacional. Você se sente um Sherlock Holmes, Pô, que porque legal. é extremamente fascinante. E eu fiz esse curso com o Instituto Brasileiro de Microexpressão Facial e me despertou interesse nessa área, porque eu percebi que desde novo eu já tinha um aprimoramento visual, eu já enxergava coisas que poucas pessoas enxergavam. Até a Márcia brinca comigo, falou assim, nossa André, você vê coisas que as pessoas não enxergam naturalmente, né? Por quê? Porque eu sou uma pessoa extremamente atenta. Quando eu olho, eu observo. E essa questão de observar um pouquinho a mais que as outras pessoas me traz elementos que as outras pessoas, talvez, ou a maioria das pessoas, no momento, não consegue captar. E quem tem essa habilidade nem habilidade, eu falo, esse treino, de ficar um pouquinho mais, acaba tendo informações a mais.
E isso me despertou a estudar um livro que foi uma indicação chamado Inteligência Visual, da Anne Herman, que é uma escritora norte-americana da Universidade de Nova York, e ela hoje é a sumidade do mundo na área. Quando eu li esse livro, e ela começou o quê? Estudar obras de arte para poder melhorar a percepção visual. Eu achei fascinante, porque desde pequeno eu amo arte. Que legal. Sempre participei de música, orquestra, museu. Poxa, quando eu vou para fora, viajo fora do Brasil, uma das coisas que eu mais amo de ver é museu. Então, poxa, só que dessa vez eu vou fazer diferente. Não vou mais tirar foto, vou ficar olhando um pouquinho mais, porque depois que ela trouxe a arte e ela faz com que a gente aumente a nossa percepção, poxa, vale a pena olhar o micro detalhe de uma obra de arte. Isso é fascinante, é um mundo extremamente fascinante. E quanto que melhora a nossa capacidade de percepção. Que legal, e talvez você olhando esses detalhes na obra de arte, né? Ou seja, acho que você vai treinando e você vai aprendendo a olhar as expressões das pessoas de uma forma rápida, né? Porque dura milissegundos às vezes, né? Às vezes uma expressão fica pouco tempo, né? E você com essa prática, com a técnica, com a prática de olhar essas obras, deve ter aguçado mais ainda essa sua habilidade, né, André? Não, sem dúvida. Não só a questão facial, mas também a questão espacial. Porque quando você olha uma obra de arte, ela tem N elementos ali demonstrando, e tem elementos que não estão lá também. É importante frisar isso, que pode ter alguma informação que não esteja na obra de arte, mas que ela é extremamente relevante. E a falta daquele elemento pode ser uma informação que pode te ajudar a tomar uma decisão. É o caso Sim. uma pessoa que faz radiografia. Ele começou a estudar obra de arte e começou a perceber elementos que não estavam nos espaços vazios daquela obra de arte. E ele percebeu que na radiografia há elementos vazios e ele começou o quê? Na radiografia, olhar os elementos com mais detalhe, os elementos vazios, e começou a melhorar o diagnóstico dentro de uma radiografia. Olha só, como que você consegue trazer a obra de arte para dentro da nossa realidade. E porque às vezes as pessoas podem perguntar, poxa, mas o que tem a obra de arte a ver com o mundo normal? A obra de arte é uma coisa só estética? Não, não é estética. Ela representa o comportamento humano. Ela representa as interações humanas. E isso é fascinante, porque a obra de arte é uma forma de você ter algo estático para você treinar essa capacidade de observação. Entendi. Então, assim, é uma Entendeu? ferramenta que pode ajudar a gente a entender isso, né? Às vezes eu falo nos meus treinamentos, quando eu converso com alguns mentorados em workshops, que às vezes as pessoas não estão presentes quando estão com outras pessoas, né? E quando elas não estão presentes, ou seja, estão fazendo outra coisa, não estão olhando para a pessoa igual a gente está fazendo aqui, ela não Sim. consegue ter a percepção do que realmente está acontecendo, né? Acho que Não, tem essa analogia, né? Ou seja, aprender a observar um olhar, né? Uma expressão, às vezes uma respiração da pessoa conta muita coisa, né? E acho que está tudo conectado, né? Com o comportamento humano, como você falou, e com o aprender a olhar o detalhe, né? Isso é fascinante, né? Porque às vezes a gente passa desapercebido, não passa, André? Quanta coisa a gente deixa de ver, né? Eu lembro rapidinho um assunto que eu acho que tem a ver com isso. Eu lembro quando não tinha smartphone, eu viajava pra caramba, né? E estava sempre no aeroporto, vendo pessoas em lugares diferentes. E eu escrevia no blog. Eu tinha um blog, tinha uma cadernetinha. E eu gostava de falar sobre as viagens e observar as pessoas. Então eu olhava com muita atenção as coisas que estavam em volta, o movimento, as pessoas com as malas, tal. Aí você consegue observar tanta coisa. Às vezes você consegue criar um personagem olhando e vendo. Você se cria porque você está observando de verdade, né? Na essência, com aquele olhar mais carinhoso para aquilo que está acontecendo, né? Querendo realmente entender o que está passando, né? Pô, isso é super legal. E trazendo para essa sua experiência, André, desse treinamento através da observação da obra de arte, trazendo assim para as pessoas que estão assistindo a gente assim, você fala assim, eu não gosto e não quero gostar de obra de arte, mas essa história de inteligência
Olha, aqui, o Google está falando aqui para a gente. Pergunta que ela está perguntando. Perguntei, ela disse que não sabe responder. Mas o Pô, André sabe. O Google não sabe, mas o André vai responder. Trazendo para as pessoas que não conhecem de arte, talvez seja a primeira vez que estejam escutando essa expressão, né? Inteligência visual, né? As pessoas sim. ouvem identidade visual, né, das marcas, mas inteligência visual não, né? Como é que a gente traz isso para as pessoas? Se você pudesse falar ensinar assim pequenos passos. Como é que a gente pode praticar? Quem está nos escutando aqui, a nossa audiência, como é que a gente pratica, inicia essa inteligência visual para quem ainda não foi para uma mentoria, para um treinamento, para um livro igual você já foi? O que a gente pode fazer? Quem nunca ouviu falar disso? Ó, o primeiro passo que você tem que seguir primeiro é avaliar. Você precisa avaliar o que está na sua frente. Vamos tirar a obra de arte nessa história. Vamos Certo. pegar uma situação do cotidiano, alguma coisa no trabalho ou nas relações familiares. Primeiro você precisa o quê? Avaliar o que está na sua frente. Pegar aquele contexto. Depois você precisa o quê? Analisar as informações. Você precisa pegar os detalhes daquelas informações. O que tem nessa informação? Ah, ali tem um carro, tem um carro azul, tem uma pessoa dirigindo, do lado tem uma pessoa caminhando com um cachorro. Estou dando exemplo. São os Uhum. detalhes, né? Depois, o que você vai fazer? Quando você está analisando, você tem que pegar e escrever. Escreve aquilo que você analisou, pontua todos os itens, todos os fatos que você pegou. E não é subjetividade, tá, pessoal? São fatos. Subjetividade são interpretações nossas, mas os fatos é aquilo que é concreto. Carro azul, entendeu? Não é, aquele carro lá aquele carro é do fulano de tal. Isso não interessa dentro de uma análise visual. Ah, o carro é um carro de rico, por exemplo. Não, é uma Mercedes, marca, número 100, placa tal, cor azul, entendeu? Você precisa descrever Fato. o fato para você ter o máximo de elementos possíveis dentro dessa descrição. Por isso que você precisa de quê? De tempo. Então, uma análise descritiva, você precisa estar concentrado e ter tempo para poder pegar o maior número de fatos possíveis. E depois que você pegou todos esses fatos, você precisa tomar uma atitude, uma ação. Então, você precisa desses 4 elementos para quê? Você precisa o quê? Avaliar, analisar, contextualizar isso aí, descrever isso daí e depois agir. Se você não seguir esses 4 passos, você não vai conseguir ter uma informação precisa da ação que você vai precisar tomar. Então isso é muito importante, tá? Seguir esses 4 passos. E numa obra de arte não é diferente. Então, quanto mais tempo você tem, quanto mais detalhes você captar, mais informações você vai ter para tomada de decisão. Isso serve para o ambiente empresarial, isso serve numa relação familiar, isso serve também no nosso cotidiano, nas relações sociais. Então, tudo isso é importante para a gente tomar decisão. E sempre falo para todos vocês, usem o tempo, o mais tempo possível para poder ter o maior número de informações. Que hoje em dia está todo mundo na correria, né, André? As relações com as coisas, com as situações, com as pessoas, elas são mais frias hoje, né? Ou Sim, seja, está sempre correndo, querendo fazer tudo muito rápido e com agravante, hoje, principalmente quando você tem relação com pessoas, né, da situação de pandemia, nessa gravação, quem for assistir aqui no futuro, isso aqui, nós estamos numa pandemia, então tudo é muito acelerado, distante, né? E ao mesmo sim. tempo a gente tem pequenas decisões, ações que a gente faz no dia a dia, que nós fazemos esses 4 passos, né? Só que é tudo muito rápido, né? Às vezes É, você precisa fazer alguma coisa. Vamos supor que você precisa sair daqui, você está no local, você precisa ir, precisa usar o banheiro, lavar a mão, sei lá o que. Você fala, primeira coisa, você tem que entender onde é o banheiro. Se aquele banheiro é, é isso. masculino, se aquele banheiro É, ele está livre, tem água, você consegue chegar até lá, você pode usar, né? Ou seja, você está analisando, só que a gente faz isso às vezes, né? No piscar de olhos e no dia a dia, dirigindo o carro, acho que a gente toma essas pequenas decisões, né? Tá avaliando o tempo inteiro, muito rápido, né? E eu acho que essa a velocidade de algumas
decisões que a gente toma no dia a dia, acaba indo para as decisões que precisam de mais tempo, né? E acho que isso requer, às vezes, prática, né? Ou se não, a gente levar, como diz assim, né? Eu não lembro quem é que cita isso, mas a gente faz o plano, faz tudo certinho, mas um dia você leva um soco, né? O Mike Tyson, é o Mike Tyson que fala isso. Que você pode planejar fazer tudo espetacularmente, até você levar um soco, bum, né? Ele planejou ganhar todas as lutas dele, né? Até alguém acertar um soco na cara dele. Então, assim, a gente esquece, né? E aí quando você leva um soco, igual o Mike Tyson menciona, você fala, opa, Sim. eu preciso ver isso direito para poder seguir em frente, né? Analisar, né? Igual o pessoal que está loucamente querendo entrar no mundo de investimento das ações, né? Dos investimentos Justamente. variáveis, né? Pô, é super legal, tem um amigo que faz bastante isso, tal. Aí ele falou, Xen, a primeira coisa é a seguinte, exatamente o que você falou, olha os fatos, aprende, entenda o que precisa fazer, aí você toma ação, toma literalmente ação, É, né? É, justamente. é exatamente isso, né? Então, para várias coisas no mundo, e talvez até no cotidiano, ou seja, coisas que a gente faz no dia a dia, né? André? Que a gente toma decisões erradas, né? Às vezes, ou não se planeja adequadamente e acaba pulando tudo isso, né? Eu acho que isso atropela mais quando você não tem um planejamento adequado, né? Se você planeja, você às vezes planeja usando esse espaço que você falou, não é isso, André? Isso também acho que tem uma conexão grande, né? Com essa inteligência visual. Não, sem dúvida. O maior desafio nosso, que eu falo que é o contrário da questão da inteligência visual, é a cegueira por desatenção. Não sei se já ouviram falar sobre isso. O que Já. acontece com a cegueira por desatenção? Você vive no piloto automático, foi o que você falou perfeitamente da questão de dirigir, por exemplo. A gente está sempre fazendo o mesmo caminho, o mesmo semáforo, a mesma esquina. Chega uma hora que a gente entra no piloto automático. E quantas coisas no dia a dia nós estamos no piloto automático no trabalho, estamos no piloto automático em casa, estamos no piloto automático no nosso cotidiano. Isso tira vários elementos visuais e cria como se fosse uma barreira, um muro, que você perde informações que poderiam ser extremamente importantes para a sua tomada de decisão, porque você não segue esses 4 pilares que a gente falou aqui agora. Muitas habilidades nossas acabam vindo para o consciente de forma errada, porque a gente é mal treinado. A nossa visão é treinada para, vamos fazer. Faz isso, faz rápido, em curta tempo, porque ninguém está te dando mais tempo hoje para você poder desempenhar o teu trabalho de uma forma mais coerente, mais correta. E essa perda de tempo traz uma vida catastrófica, vou ser sincero para você. É por isso que nós estamos irritados, estamos cada vez mais estressados. Por isso que muitas pessoas entram em depressão, que tem muito a ver com a questão do quê? Do comportamento, como elas se comportam, como que elas utilizam essas ferramentas, e a maioria das pessoas estão utilizando de forma errada. Então acabam se entregando no piloto automático e deixam que a vida me leva, entendeu? E não você leva a vida. E isso é péssimo para nós, para as nossas escolhas. É por isso que a gente vê muitas pessoas passando necessidade, sofrendo, porque elas deixam que a vida a vida escolha por elas, né? E não ela escolha a sua própria vida. O legal da inteligência visual é que ela te dá uma ferramenta para você escolher seu próprio destino. Ela te dá elementos para que você tenha 2 ou 3 passos na frente das outras pessoas que não estão fazendo esses 4 pilares. Não estão parando. Até a Márcia falou da questão do tempo. Como que a gente faz para corrigir acho que está tá em cima, né? Deixa eu ver o que ela escreveu aqui. Ele sumiu aqui, agora voltou. Como aprimorar a percepção correlacionada ao tempo. É fazendo uma coisa de cada vez. É outra coisa que nós não fazemos. A gente precisa selecionar com inteligência, observar aquilo que realmente é necessário naquele momento e fazer uma coisa por vez. Não adianta você pegar algo, fazer e fazendo outras coisas. O cérebro não processa. A história fala, eu faço 2, 3 coisas por vez. Nós não fazemos isso. A gente não tem condição de fazer. Né? Ou o nosso cérebro ele é reptiliano, né? É de jacaré para fazer a gente sobreviver, né? Ou a gente está no controle. Porque o cérebro de jacaré que o Chinachique fala é o cérebro que a gente não tem controle, que é o cérebro da sobrevivência. Né? Só reage para sobreviver, exatamente. Só reage, ou você vai, né?
Ou você vai. Nós Você temos um precisa. pedacinho aqui que faz isso para nos proteger, né? Mas não pode ser 100%. Não, é por isso. É a questão da inteligência visual. A inteligência no começo, lá nos primórdios, há milênios atrás, o visual era simplesmente reptiliano. Era o cérebro de jacaré que a gente fala. Era só isso. Era para sobreviver. Só que veio a civilização, veio o conhecimento tecnológico, a gente começou a se relacionar com outras pessoas. E a gente precisou o quê? Com o tempo, utilizar a habilidade, não só de todos os sentidos, como também o sentido visual, que é muito importante. E então a gente precisa o que hoje? Para cada vez mais esmartirizar a nossa visão, apurar cada vez mais a forma como nós observamos, como que entra a luz e como nós interpretamos essa luz dentro de nós. Então a questão da gente estar no piloto automático e fazer mais de uma coisa por vez é mais um vilão. E outra, tem outro vilão também, que isso vai, e com o tempo nós vamos perceber, mas isso depende muito da nossa evolução, que são os conceitos mentais. O que seriam os conceitos mentais? Eu até falei isso outro dia num vídeo que é muito interessante, porque o que acontece? Os índios, lá na época do descobrimento, eles não enxergavam as caravelas. Por que eles não enxergavam as caravelas? Porque eles não tinham aquele conceito mental de caravela, eles nunca tinham visto uma. A luz entrava, só que o cérebro não codificava, porque ele não compreendia aquela imagem, ele não conseguia codificar. A partir do momento que ele começou a codificar aquela imagem, aquilo começou a fazer parte do mundo dele. E a partir do momento que fez parte do mundo dele, aquilo começou, ele disseminou o conhecimento para todos. Imagina, Alexandre, quantas coisas estão na nossa volta que ainda a gente nem percebe ou nem enxerga. Exato, às vezes Quantas, dentro de casa, né? dentro de casa, é o que eu falo, o que o cientista faz hoje? O cientista, ele analisa mais, ele observa mais, ele usa mais a visão para poder fazer uma análise mais profunda daquilo que vai trazer talvez uma vacina, ou vai descobrir um planeta novo, ou vai descobrir um novo micro-organismo, entendeu? A gente precisa desse tempo e a gente precisa cada vez mais estar nos desafiando e buscando sempre dentro do nada, porque para mim, na minha concepção de inteligência visual, não existe o nada, porque até o nada faz parte do todo. E ali vai ter elementos, até em algo que você imagina que não tenha nada, tem algo importante para você tomar uma decisão na sua vida e talvez mudar até o mundo, a forma de enxergar o Exato. mundo. Exato. As patroas estão aqui, a Márcia aqui está falando, ó, distrações, como filtrar, minha esposa chegou por aqui. Essa história de distração, eu acho que a inteligência visual pode ser muito bem aplicada em conjunto com a inteligência emocional, com o autoconhecimento. Porque eu falo muito sobre foco, sobre o que as pessoas precisam entender, aonde elas estão para saber para onde elas querem ir, né? E muitas vezes a gente faz um monte de coisa, ou a gente acha que gosta e precisa fazer um monte de coisa. Tá? E quando a pessoa É, começa a filtrar, entender isso, e se ela olhar com inteligência visual para aquilo que ela está fazendo, que ela tem feito, ela vai, acho que, conseguir diminuir, filtrar, né? Ou seja, focar no que faz sentido para ela, né? Porque muitas vezes eu faço um exercício com a turma que eu peço o pessoal listar tudo que eles gostam de fazer, né? Tudo que gosta de fazer. E depois eu peço para tirar só o que ele sabe fazer de verdade, é, e depois o que faz sentido para a vida dele, pode dar recurso, felicidade, harmonia. sim. E aí o que sobra é aquela parte que não faz sentido nenhum para ele, né? Aí ele vai conseguir focar no que precisa, né? Acho que a inteligência visual é muito ligada a isso também, né? Ou seja, sim, você entender alguns elementos, seja de uma obra de arte, seja de uma ação, do que está acontecendo na sua frente, ou seja das pessoas, né? Ou seja, a gente dá atenção suficiente para saber, sim, eu sigo, eu falo, eu vou, eu elimino, né? Eu acho que isso, a inteligência visual nos traz essa expertise, né, André? Isso Sim, quando a gente começa a praticar e observar as pessoas e as situações e o nosso contorno, acho que isso começa a dar outro mundo, parece que é outra dimensão às vezes, né? É igual quando eu adoro, por é, exemplo, eu não gosto muito de dirigir na cidade. Estrada até gosto, porque eu gosto de ir de passageiro, eu gosto de olhar.
Eu sei, E eu quando eu estou também. dirigindo, eu não estou vendo o que está em volta. Eu não sei o que está em volta. Eu adoro olhar a janela, ver as coisas. Outro dia, quando eu estou passando, às vezes, no meu bairro, eu falo, nossa, tem isso aqui. Tem isso aqui do lado da minha casa, eu não sabia. Né? Então você começa a ganhar outra dimensão, como parece até outro mundo, né? Isso é bem legal isso, né? Não, sem dúvida. Uma das coisas que eu faço quando eu dirijo, que é bem interessante, acho que não sei se todo mundo faz, mas eu pratico isso fielmente. Na hora que eu estou na estrada, por exemplo, eu sempre tento ampliar meu campo de visão e observar a movimentação que está acontecendo lá na frente e atrás. Eu já tenho isso de praxe. Toda vez que está vindo um caminhão do lado contrário, eu sempre tento observar debaixo do caminhão se tem alguma sombra, alguma coisa, se tem algum carro vindo. Porque se eu estou vendo que está vindo algum carro lá atrás, eu já desacelero. Ou seja, é a capacidade de você prever algo antes de que aconteça. E eu utilizo muito bem a visão para quê? Para não ser pego de surpresa. Então, eu tento antecipar aquela informação. Se eu tiver essa informação de que tem um carro atrás, e se esse cara sai do nada, entendeu? Eu já fico preparado para fazer o plano de contingência, caso Claro. precise, entendeu? Por exemplo, se eu tiver uma chance, pelo menos eu tenho alguma chance do que ser pego de surpresa, entendeu? Então, ampliar o campo de visão é extremamente importante. Outra coisa que foi feita uma pesquisa que foi muito legal, num grupo de trabalho lá da M. Herma, que eu achei sensacional, que era um grupo de bombeiros, olha só. Fez dois pares, fez pares, né? Colocou as Uhum. pessoas em pares, uma pessoa olhando a figura e a outra pessoa sentada de costa para ela com uma prancheta para descrever e desenhar aquilo que a pessoa estava relatando. E ela deu 1 minuto para a pessoa descrever. Então, o que aconteceu? Colocou uma figura, olha só, olha o que tinha nessa figura, 1 minuto. Tinha algumas abóboras estragadas aqui na frente, tinha tipo um hortifruti na frente, meio capenga, sabe? Meio Uhum. detonado, com algumas abóboras em boa qualidade, né? E no fundo tinha tipo uma cerca e uma casa. Uma casa, só que se você olhasse a casa, olha só, tinha o quê? Tava pegando fogo e tinha como se fosse aqueles carrinhos de bombeiro pequenininho jogando água para apagar esse fogo. E ela deu 1 minuto para eles descreverem a cena. Você acredita que a maioria não descreveu a cena da casa que estava pegando fogo? Aí ela perguntou, mas por que vocês não escreveram? Eles falaram o seguinte, não, porque não deu tempo, você deu 1 minuto e a gente começou aqui de baixo e foi subindo para cima para descrever. E ela fez a pergunta, assim, como que você descreve? Qual que era a importância da cena? Você não deveria ter começado para a parte mais importante da cena, que é aquilo que você falou anteriormente, que é a questão de estabelecer o que? Critérios de análise. Quando você está olhando alguma coisa, você tem que ir do mais importante para o menos importante. Então, quando você vai focar e usar a inteligência visual, você tem que usar algo que seja extremamente importante, você agir naquele momento. Olha só, e eram o quê? Pessoas que fazem isso, que trabalhavam com emergência, eram bombeiros. E eles não descreveram o mais importante. Isso mostrou que, por mais que eles eram treinados, eles não estavam treinados o suficiente para trabalhar na emergência. Então, quando você usa a inteligência visual, você tem que usar ela usando critérios. Vá na onde que precisa mais de você naquele momento. Ou seja, deixaram passar uma informação importante, não descreveram e ficam por aí só. E não pode ser assim, entendeu? Então a gente tem que ter critérios. Vá do mais importante para o menos importante. Então ele teve 1 minuto para avaliar e não conseguiram usar um critério bem definido, entendeu? Então isso é muito importante também. Ah, que legal. Assim, e eu acho também a inteligência visual, apesar de ser visual, a gente consegue aplicar o conceito naquilo que a gente escuta também, né? Porque você Sim, consegue filtrar o que faz sentido, né? Você está ouvindo uma mensagem, um ruído, né? Algumas pessoas têm isso, têm ouvidos absolutos, né? Ou seja, ele é. consegue filtrar e entender tudo que está acontecendo à volta, né? Eu tenho vamos dizer assim, eu sou muito visual, mas eu também sou muito auditivo, né? Então, se eu não ajustar lá e cá, eu não consigo focar, porque eu vou atrás, né? Então, mesmo que você não esteja vendo, ou talvez você não tenha a visão, você consegue aplicar esse conceito, né, André? De Sim, entender, ouvir aquilo que está passando e fazer uma análise, né?
Ou seja, é uma combinação, né, de sensorial, né, que a gente precisa ter, né, André? Então, muitas vezes a gente passa desapercebido aquilo que você falou, a gente está muito acelerado, e deixa passar coisas que para as outras pessoas, ou para os fatos que estão ocorrendo, como aquela casinha pegando fogo na imagem, a É. gente passa batido. A gente passa batido, a gente não vê. A gente não vê porque a gente não está treinado, a gente está sempre acelerado, focado no que nem aconteceu ainda. Tá botando a sua inteligência visual no que nem está vendo, né? Já pensando Sim, no próximo, na próxima reunião, na próxima rua, no próximo relatório. é, Ah, é, é. acho que isso também, né, assim, não viver o momento, o que está acontecendo na hora, como se deve, né? Dureza, né? Você falou assim, estamos sempre apressados, não usamos o tempo necessário para poder dar atenção para aquele fato, e talvez isso também seja conectado ao planejamento, né, André? Ou seja, as pessoas não se planejam para estar presentes, igual assim, nós nos planejamos, aí você tem seu dia cheio, eu tenho meu dia cheio, nós combinamos, falamos, nós vamos estar juntos e vamos conseguir nos dedicar lá para a nossa audiência que está chegando aqui, um monte de gente legal, a Lula Olha que Zário, legal. minha amiga, a Luana, o Jefferson, a palestrante Tati Souza passou por aqui, um abraço, Tati, sejam todos bem-vindos. Nosso E coraçãozinho tá subindo. exatamente assim, ó, É, inteligência visual, né? A gente aqui é botão, é coração, é mensagem. Nos perdoem se a gente perdeu alguma mensagem, tá, pessoal? Mas acho que nós estamos bem aqui, nós estamos atualizados. Então, assim, é, uma, é uma novidade que está aí há milhares de anos, né? Observar, né, André? Ou seja, sim, é uma teoria, um conceito muito legal que está aí desde sempre, que a gente precisa se tocar, né? Eu acho que isso é importante, né, André? Que você tem feito, se dedicado aí. E como é que o que você tem feito com a inteligência visual, por exemplo, dentro aí da Mafra Salgado? Que vocês têm adaptado, você tem trazido isso para o seu cotidiano, praticado isso com as pessoas, como é que você tem feito? Ó, Renata, aí, tudo olha, bem? Tudo bem? Renata é minha irmã. Renata é minha irmã. Salgado, eu falei, opa, É isso aí. Salgado presente. show. Mas você tem trazido para o seu dia a dia, Sim, dentro da empresa de vocês? então, a partir do momento que eu comecei a trazer esse conhecimento, a gente começou, até eu e a Márcia, a gente começou o quê? A criar, a setorizar melhor essa questão. E tentar fazer uma coisa de cada vez, criar esse planejamento de fazer uma coisa de cada vez, saber a hora que tem que parar para fazer uma coisa importante, porque no ambiente empresarial, você precisa realmente criar esse planejamento. O planejamento é tudo na questão do desenvolvimento. Eu sei que o nosso trabalho, as demandas chegam, o meu trabalho é muito difícil, talvez uma das coisas que fez eu estudar isso foi a questão de ser síndico profissional. Porque as demandas chegam de tal forma que você não consegue lidar, porque são demandas extremamente diferentes. Ou seja, eu só fico atacando urgência e deixo de seguir meu planejamento de crescimento, o planejamento de deixar as coisas em ordem. Uma das coisas que eu fiz, que a Márcia corroborou junto comigo, até relacionada à área dela, que também é voltada para a questão do comportamental também, é trazer o quê? Alta performance, junto com a inteligência visual. Os dois temas casam muito bem, que a Márcia traz todo o planejamento, ela traz toda a organização, né? E a inteligência visual, ela ajuda a trazer melhor o que? O foco dentro do processo. Uma das coisas que nós fizemos foi separar alguns departamentos, porque antes ficava muito focado entre eu e a Márcia, a gente percebeu que isso estava estrangulando e atrapalhando. E hoje a gente tem um setor só de comunicação, que a gente tem uma pessoa responsável só para atender essas demandas de urgência. Criamos o QR Code dentro dos condomínios, para quê? Para que tudo, como se fosse um funil de reclamação, de elogios e opiniões, para que essa pessoa atenda e ela trate o quê? De uma forma mais humanizada, trate de uma forma mais rápida a informação e não precisa atingir eu e a Márcia diretamente, para que a gente possa ter mais tempo de planejar a nossa vida e de fazer com que a empresa cresça. Porque o que acontece? Quando eu e a Márcia chegou no nível estratégico, ou a gente cresce ou a gente é derrubado. Concorda comigo? Sem dúvida. Porque
se a gente abandona o estratégico para vir para a questão da tarefa em si, a empresa não fica nem com dono e nem com alguém fazendo, entendeu? É, Então, assim, tem ela que criar as pega, estruturas, né? tem que criar as estruturas. Ou seja, aquilo, eu te recomendo, se você não ler aquele livro, O Mito Empreendedor, Mito. ele fala muito disso, né? Legal. As empresas iniciam geralmente com pessoas apaixonadas por aquilo que elas fazem, especialistas Sim, e técnicos, que são muito bons naquilo que fazem, né? Que colocam a mão na massa, mas chega uma hora ele precisa baixar o administrador dele, chega uma hora precisa baixar o empreendedor nele e a empresa funcionar como se fosse ele que estivesse fazendo, porque ele é o melhor naquilo, né? Então você precisa treinar, você precisa criar procedimentos, tratar uma empresa, como menciona no livro, como uma franquia, ou seja, a Mafra Salgado vai caminhar e uma hora vai estar preparada para ser uma franquia, mesmo que não seja a ideia de vocês. Mas assim, que qualquer pessoa dentro da organização possa repetir exatamente aquilo que precisa ser feito, como se fosse o dono, como se fosse o André, como se fosse a Márcia, né? Então esse livro é bem legal isso aí. Ou seja, e é juntando legal. tudo que vocês estão falando, ou seja, a experiência de gestão, de organização que a Márcia tem com esse mote, com essa inteligência visual, espetacular, né? Ou seja, vocês têm condições de ter todas as caixinhas com a cara Isso. do André e da Márcia, que estão lá organizando isso no dia a dia, e deixar a empresa trabalhar para vocês, né? É, o que a Marcia falou aqui, ó. É necessário Aí, ficar ó, mais estratégico para escalonar. É verdade. exatamente. Não Exatamente. tem muito segredo. A gente precisa abdicar. Porque às vezes a gente cria uma empresa, a gente acha que a gente é dono da empresa, como se ela fosse nossa, né? E na verdade ela só é um meio de crescimento, entende? Ela é um meio para a gente sublimar. Porque se eu imagino que ela é dono, eu sou dono dela, do ponto de vista de ter apego, né? Aquilo vai acontecer igual acontece quando eu era funcionário público. Por que eu deixei de ser funcionário público? Porque eu quero crescer, eu quero mudar de vida, eu quero cada ano fazer alguma coisa diferente e escalonar minha própria vida. Eu acho que a questão da nossa existência antes de escalonar uma empresa, é escalonar a nós mesmos. E a gente esquece Exato. disso, né? Exato, A a gente gente tem esquece. que... A gente esquece. E acho que toda empresa devia ser criada e preparada para que todo mundo queira comprar a sua empresa. Ou seja, ela tem que Sim, ser, você tem que preparar ela para que todo mundo queira comprar, né? Ou é, copiar, ou franquear. Aí com certeza as coisas caminham. Então, assim, esse conceito do livro é muito legal. E eu comecei a pensar em outras coisas, porque assim, nossa vida é uma empresa, né? Se você trabalha ou não, se é dono ou não, a gente tem mecanismos de empresa, né? Você precisa entender o que está acontecendo, você precisa montar um planejamento, você precisa vender ações, às vezes dentro de casa, né? Eu quero falar para minha filha, eu tento vender para ela assim, ó, por favor, sai do celular, eu tento vender isso, diminua seu acesso ao é, celular, né? Sai um pouquinho dessa tela, etc. Então, todo dia a gente está fazendo processos de gestão, de liderança, né? Nós estamos planejando e aquela história, a gente leva para dentro dos nossos negócios, da nossa empresa, aquilo que a gente faz na nossa vida, né? E isso é bem legal, né? Eu acho que essa combinação do casal, eu tenho assistido algumas lives de vocês faz é, muito sentido. A inteligência visual casa com várias áreas, né, André? Eu sim, nunca tinha escutado esse conceito, igual você me apresentou, né? E eu acho que dá para se aplicar um monte de coisa, né? Principalmente quando se fala de foco, de atenção, de estar presente, de parar um pouquinho de tomar aquela decisão, né? De planejar. é, Isso é demais, né? Muito legal isso, André. Então, vocês têm realmente colocado isso em prática, né? E para a pessoa agora aqui, aquela pessoa, vamos supor, agora, que chegou aqui agora, nós estamos falando sobre inteligência emocional, vamos lá. comportamento, foco e planejamento. Para essa turma aí, André, é o seguinte, ele não tem a menor ideia do que é isso e quer começar agora, um passo. Se ele quisesse começar um passo antes de ir para os outros quatro. Dá assim, um exemplo, olha, comece aí na sua casa fazendo isso. Uma dica que você daria assim, o primeiro passo, comece um pilar por dia, sei lá. Vamos dar um exemplo. O que você falaria para essa turma que chegou aqui? Não, eu vou começar a ter inteligência visual.
Eu vou escolher um tema, alguma coisa na minha casa e vou começar a respirar e analisar. O que que Tá. você diria para essa pessoa? Para o primeiro passo da observação. Olha, eu vou falar uma coisa que é bem engraçada e foi o que aconteceu comigo também. Com certeza, dentro da sua casa, você tem alguma coisa, alguma obra de arte ou algum elemento ali que talvez você tá lá e você nunca deu bola. Pega o quadro que tem na sua casa, para um minuto e começa a descrever esse quadro dentro da sua casa. Começa a descrever, senta na sala, começa a descrever o ambiente. Começa a fazer esse exercício dentro de casa mesmo, dentro de onde você estiver. Mas quadro é legal, porque uma vez eu fui na casa de um, foi quando eu comecei, eu fui na casa de um amigo. E na casa de um amigo, eu comecei a ler o livro, aí eu cheguei na casa desse amigo, eu vi um quadro. Eu juro para você que eu sabia até a hora que estava acontecendo o evento do quadro. Até a hora você consegue saber, pela luz do sol. E é tão fascinante você perceber elementos que você olharia de uma forma tão superficial e não dando tanta aquela atenção devida, e você vê que por trás daquilo tem um universo, tem uma gama de informações que eu falo para você, é de arrepiar, entendeu? Porque eu também nunca tinha parado para olhar nesse nível, né? E quando você Sim, vê que você consegue observar até a hora que está acontecendo o quadro, era uma moça caminhando perto de um riacho indo para uma casa. Eu consegui imaginar até a hora, pelos elementos. Eu sabia se até era sol da tarde ou sol da manhã. Até isso. Era mais ou menos quase 3 horas da tarde no quadro. Isso tudo porque eu fiquei alguns minutos observando todos os elementos do quadro. Então, comece em casa. Pega. exato. E nem precisa ser especialista em obra de arte, né? Basta olhar Não! um pouco mais de tempo, né? Ó, Não precisa ser aquele, você não especialista em precisa obra de arte. saber. Você não precisa saber se ele é de Monet, se ele é iluminista, se ele é renascentista, se ele é, eu também não sei de obra de arte profundamente, entendeu? Você não precisa saber de que período que é. Você precisa só observar. É pegar um quadro e olhar os fatos. E trazer Exato. ele correlacionado para o teu dia a dia, entendeu? É só isso, é um treino, né? Uma das dicas que eu dou também para quem está no ambiente de trabalho, que é legal, você é o seguinte: você quer entender melhor o processo do seu trabalho, comece a entender o processo do seu colega. Comece a visitar outros departamentos, porque quando você consegue entender todo o processo, todo o mecanismo, você tem uma visão muito maior, muito mais amplificada da cadeia de valor que tem dentro do seu processo. E você vai perceber e você vai respeitar melhor o processo. Por que as pessoas não respeitam o processo? Porque ela não entende o que o outro faz. Entende? Então o que ela faz? Às Ela vezes pega eu acho que aquela ninguém batata elogia. quente, ela pega a batata quente e joga, né? E esse é um processo que foi criado pelo método Kaizen, que é um método japonês. Não sei se você trabalha muito com a Uhum. China, eles utilizam essa questão. É por isso que o pessoal oriental, eles são mais compenetrados, eles são mais organizados do ponto de vista de produtividade, né? Porque eles não brincam em serviço, né? Eles são muito Exato. focados E naquilo que aqui, eles ó, quem fazem. está chegando, a Márcia até perguntou aqui, ó, perguntou sobre se significa manipular a mente, se é possível aplicar em qualquer segmento. Chegou aqui também o Gustavo, o Ale Guimarães, amigo meu que já trabalhou comigo. Eu acho que essa Legal. eu vou até me arriscar se dá para aplicar em qualquer segmento, né? Vendo aqui o Ale, o Alessandro, que é uma pessoa de vendas, tal, trabalha muito tempo na área médica. E eu lembrei dessa história. Eu lembro que numa empresa que eu trabalhei lá atrás, essa história de inteligência visual que nos falava isso, né? Eu lembro que eu visitava muitos clientes, na área médica, clínicas, hospitais, centros cirúrgicos, e eu lembro que eu tinha um diretor que ele falava assim, quando você entrar no consultório, na clínica, você vai fazer isso que você está falando, né? É, Você vai é isso aí. olhar, observar o detalhe, porque você vai saber que tipo de café o cara gosta, o livro que está lá no canto, que tipo de leitura ele faz, qual é o produto que ele tem usado lá nas cirurgias dele, Isso. sabe? Isso, ou seja, com certeza dá para aplicar em qualquer área, né? Ou seja, e um vendedor que entra num lugar, né, para atender um cliente, ele consegue em um minuto,
né? Olhar desde a porta do lugar que ele está chegando, do que ele observa assim a fachada, ele começa a ter ideia de que será que o dono gosta. Ele entra na recepção, ele com outra ideia. Aí ele é atendido no escritório, né, daquele cliente, ou no departamento, ou no consultório, e ele vai montando esse quadro, né? E ele vai ser Sim, muito mais efetivo na hora de fazer, ou oferecer, ou efetivamente vender, né? Ou seja, isso é uma ferramenta, é um conceito espetacular para a turma que vende, né, André? sem dúvida, porque a inteligência visual ela não para aqui no que eu estou falando. Ela é tão grande, ela é tão ampla. Quem tem as microexpressões faciais, tem a questão da análise corporal, da movimentação que é o não verbal, entendeu? A comunicação não verbal, que você consegue analisar até o corpo, como ele se movimenta, os gestos, você consegue ter Ah, leitura disso também. Tem a comunicação não violenta. Tudo isso, todas essas ferramentas, dá para você utilizar, por exemplo, para vendas. Numa reunião de negócio, por exemplo. A microexpressão facial, você consegue identificar até quem está mentindo. Você consegue ter técnica. E não é misticismo, não é achismo. É ciência. Né? Por exemplo, existe o sorriso verdadeiro, existe o sorriso falso. O sorriso verdadeiro, aqui, ó, tem que movimentar o 12, o 6 e o 7 aqui embaixo. Se a então pessoa tem está que ficar sorrindo marcando. assim, E o pessoal que faz reforma, como é que faz? Se fizer reforma ainda facial. consegue, porque por mais que ela se mexa, ela tem ainda, a musculatura está aqui, e a musculatura vai se mexer. Você pode perder uma linha de traço, mas não Então, se eu quiser perde, não alinhar tem minha problema. cara, que ele ficar mais jovem, ir lá na minha amiga Rose Fusaro, na Dr. Face, ficar tudo liso, você vai continuar me lendo. Não tem problema. Então, o Continua pessoal te não precisa lendo, ter né? medo. Não, porque você precisa existe 7 emoções. O que você lê? Você lê emoções na microexpressão facial. Você lê emoção de Não. alegria, medo, susto, desprezo. Você também a questão da raiva, a questão da aversão, do nojo, entendeu? O nojo, ele mexe esse músculo aqui, ó. Tá vendo? Aí você vai ficar só um pouquinho Aqui. assim. Toda vez que a pessoa está falando com você, ela fizer uma microexpressão assim, ela está com nojo e aversão de você. Entendeu? Só que isso demora o quê? Você tem que ter treinamento. Você tem que estar sempre analisando rostos cotidianamente para ficar com habilidade de poder estar pegando essa microexpressão. Para quem trabalha com vendas, por exemplo, fazer um curso de microexpressão facial é importantíssimo. Que você já pega na hora, entendeu? Aí você já sabe que caminho que você vai correr. Você vai saber se a pessoa está feliz ou está triste, se ela não gostou da informação. Então, Ó, você a tem Adriana está uma. até falando aqui, ó, da área de Ah, saúde. Dá para até identificar possíveis sintomas, né? Que ela sim, está falando até com a pessoa com AVC para ler, ou seja, sintomas e o que talvez a pessoa queira se comunicar. Então, assim, é muito amplo, né? Ou seja, a sim. análise das expressões e todo o, o complexo, né? Ou seja, a inteligência visual é um negócio espetacular, né, André? Sim, eu Então, só assim, fiz a às vezes introdução. eu tinha uma noção, mas depois dessa conversa É, nossa aqui, então tá querendo ler o livro da Herman é. para entender mais, porque eu acho que isso é um mundo fascinante, né? A Márcia até comentou assim, mas a gente vai ler mente, ou manipular. Não, minha gente, a gente só quer poder ser mais atencioso. Eu acredito muito nisso, né? Ser mais atencioso, se comunicar melhor, né? Ser mais São, efetivo. E são salvar vidas em alguns ferramentas. casos. Salvar vidas. Isso. Salvar É, vidas, né? olha, são ferramentas. Você pode utilizar essas ferramentas para fazer algo bom ou algo ruim. Né? Você pode Claro, fazer como qualquer outra é uma habilidade. arma. O que É, você faz com ela vai depender da sua índole, do seu caráter, entendeu? Entendeu? Então, todos nós, esse tipo de treinamento, por exemplo, de inteligência visual, eles são aplicados até em exército americano, tá? A microexpressão facial também, a corporal, todo exército, FBI, o exército brasileiro, todo mundo é treinado, tá? Tem equipes sendo treinadas, por quê? Eles têm habilidades de saber tomar a decisão correta. Porque, dependendo da decisão que você for tomar,
pode ser extremamente prejudicial, você pode causar um dano terrível. Então, essas informações com antecipação, você consegue estar, como eu falei, 2 ou 3 passos na frente de uma pessoa normal. Imagina isso no quem trabalha em uma empresa, quem trabalha com vendas, quem trabalha na bolsa de valores, principalmente a questão dos trades, por exemplo. Qual que é a diferença dele de uma pessoa comum? É dedicação, foco e dedicação. O cara está estudando, focado, analisando o mercado. Quando ele bate o olho no gráfico, ele já consegue ter visão de situações que vão acontecer no mercado que outras pessoas que estão menos habilitadas ou não têm conhecimento não enxergam. Né? Essa é a diferença de um Bill Gates, essa é a diferença do Steve Jobs, por exemplo, entendeu? Essa é a diferença de uma Madre Teresa Calcutá, porque a gente pode falar o seguinte, o que a Madre Teresa fazia de diferente? Ela olhava o ser humano de uma forma diferente, entendeu? Ela via a necessidade do ser humano onde nós não enxergávamos, pessoas normais. Por isso que ela fazia muito com o ser humano. Eu até queria falar dessa questão, não sei se está encerrando, da questão da Não, nós humanização. temos. Dá para ser 2 minutinhos, 3, antes de você Tá, encerrar, e eu tá. saber aí dos spoilers de projeto seu, que eu sei que você vai trazer coisa legal para a turma aí. Não, legal. A questão da humanização. A questão da inteligência visual na humanização, ela é imprescindível. A gente precisa estar cada vez mais voltado para o ser humano. E isso, o que tem acontecido? Os médicos, principalmente na área médica, com os treinamentos, um diagnóstico deixou de ser simplesmente um diagnóstico. Hoje, quando você chega dentro de uma UTI, dentro de um quarto de um doente, por exemplo, você não olha mais a prancheta. Você consegue olhar outros elementos que estão por trás. Por exemplo, se ele tem uma fotografia ali de algum parente, se ele recebeu uma flor, se alguém deixou uma comida diferente para ele, alguém que esteve ali, algum elemento que ele está carregando do lado, uma pulseira, para saber que se ele é uma pessoa religiosa, não é ser religiosa. Você consegue identificar outros elementos de diagnóstico que você pode interferir na nutrição, você pode interferir no tratamento dele. Por exemplo, vamos supor que uma pessoa ela é espanhola, você viu um jornal da pessoa lá no hospital lendo escrito em espanhol. Que dieta essa pessoa tem que lê em espanhol, entendeu? Que comida ela come se ele é um espanhol? O que eu posso tirar da dieta dele para melhorar o tratamento dele? Você entende? Não é só um diagnóstico frio com remédio. Ah, Eu tenho outros elementos mais humanos que eu posso intensificar esse diagnóstico. Deixa de ser frio e você consegue humanizar esse tratamento e você consegue ter resultados muito mais efetivos. Foi o que aconteceu no estudo nos Estados Unidos. Os médicos que praticavam a inteligência visual e amplificavam sua visão, os doentes recuperavam muito mais do que aqueles que não praticavam, faziam diagnóstico frio. Então é sensacional. É é possível ser mais sensacional. assertivo, né? Ou Sim, seja, como é que os nossos médicos, que muitas vezes, que não é nem culpa deles, eles têm que bater metas na emergência, né? De atendimento. é, Eu já fui atendido, o médico não sabe se eu era homem, se eu era mulher, azul, amarelo. Ele deu o diagnóstico em função do que eu disse, do que eu então, estava falando para ele. Eu podia falar qualquer coisa, ele ia me dar o remédio em função daquilo que eu falei, e justamente por isso, né? Então, uma vez aconteceu comigo isso, e eu parei de falar no meio da conversa. Eu fiquei quieto assim, né? Por sorte eu não estava realmente morrendo, né? Senão não ia ter essa pausa. Aí ficou acho que uns 10 segundos sem eu falar. Aí ele virou, né? Aí ele virou e começou a olhar para mim. E aí começou a mexer. Então, assim, sem dúvida, ah, os diagnósticos podem ser muito mais precisos, né? Mais assertivos, né? Ou olha, seja, a humanização, essa inteligência visual, esse olhar diferente, com certeza, naturalmente é mais humano, seja o que for que a gente esteja fazendo, né, sim, e André? aí, Bom, e nós estamos chegando no finalzinho, eu queria aproveitar esse tempinho aqui e para você contar para nós. Eu sei que você vai trazer coisas nessa área muito em breve. Como é que está isso? Quem quiser conhecer a Mafra Salgado, quem quiser conhecer o trabalho e essa nova divulgação que você tem feito sobre inteligência visual, onde é que as pessoas podem te encontrar, André? Para saber também dos seus próximos projetos. Conta para nós. não, sem dúvida. Fiquem ligados no meu Instagram, ligados no meu YouTube.
que é André Salgado também. Que vai acontecer? Daqui um mês, o Alexandre sabe disso, né, Alexandre? Nós vamos estar lançando nossos cursos online. O Alexandre também vai lançar o dele. Você é dia 10, né, Alexandre? Também. Dia 10 nós estamos trazendo novidades aí para tu. Isso, nós dois estamos trazendo novidades, né? A gente vai lançar um curso online e, no meu caso, eu vou lançar um curso online de inteligência visual. Vão ter 5 módulos, eu vou falar muito mais assunto que a gente está falando aqui. A gente vai falar sobre microexpressão facial, eu vou contar um pouco sobre como ser um Sherlock Holmes, porque tudo isso que a gente falou tem a ver com Sherlock Holmes, tá? E esse mundo é Legal. fascinante, e é muito legal. Então, dia 10 a gente vai estar lançando um curso nas plataformas, acompanha nossas mídias sociais, porque vai estar lá tudo descrito, a gente vai fazer o lançamento, e tenho certeza que vai ser incrível. É um desafio muito grande hoje estar lançando o produto online. A gente sabe que não é fácil, né? A gente demanda muito tempo, demanda muito esforço, mas vai valer muito a pena. O aprendizado e a informação, ela tem que ser levada para todos os cantos. A gente não pode reter informação para nós. Tudo que a gente aprende tem que ser distribuído. E eu sou grato por isso e espero que vocês acompanhem e possam estar nos seguindo, né, Alexandre? Nos seguindo nesse Show de bola. propósito de vida. É isso mesmo. Muito em breve, super novidade aí do André. Acompanhem Isso. as mídias do André, principalmente aqui o Instagram, que ele vai trazer tudo para nós. André, muito obrigado por estar aqui com a nossa audiência, contando um pouco sobre isso. Aprendi bastante sobre você. E para a turma que quiser realmente conhecer, segue o André, acompanha as novidades. E quem quiser saber antes de todo mundo o que eu estou trazendo para vocês, ó, é só você ganhar a degustação do meu livro, 2020, o ano que o mundo parou em você. Só você ir aqui, ó, no link da bio, vai ter lá e-book gratuito para degustar esse livro. Você vai preencher um cadastro e vai receber a novidade em primeira mão do que eu vou estar lançando aqui. Então, assim, novidades também em breve. Nós vamos fazer um congresso, André. Nós estamos É isso aí. organizando, você deve saber disso, e vamos divulgar muito sobre autoconhecimento, planejamento, inteligência visual, comunicação. Vocês vão aproveitar muito, vai ser um congresso gratuito, É que isso todo aí. mundo vai ter acesso. Então vocês vão ter muito conhecimento compartilhado, muita troca de ideias e, é claro, muitas oportunidades para aprender produtos muito legais que o pessoal vai apresentar para que vocês tenham acesso em primeira mão. Alexandre, só Ok? gratidão, viu? Eu te Eu que agradeço muito agradeço pelo o tempo. convite. Obrigado a Fiquei todo muito mundo feliz. que passou por aqui, Michel, Ferri, Isso Ale, aí. valeu. Todo mundo que passou por aqui, ó. E lembre-se, como eu gosto sempre de falar, você é o que viveu e aprendeu até hoje. Poderá transformar a sua história em resultados espetaculares. Muito obrigado. Uhul. Até a É próxima. isso Valeu, aí. André. Abraço. Obrigado a todo mundo.